Porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não se apaga, quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, sua graça é eternidade. Porque Deus se lembra de tirar um dia. Fosse eu e o mundo baixar uma areia. Ele não morre nunca. Mãe ficará para sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Para sempre, Carlos Drummond de Andrade. Homenagem às mães. Sei que esse é o desejo de todo filho e as lágrimas. Batendo palma para todo mundo, para mim. O desejo de todo filho, e com certeza as lágrimas também de todos aqueles que já perderam a sua mãe, mas como dito, a mãe não morre, a mãe fica para sempre, tudo no seu filho, na nossa memória, na nossa mente, no nosso caráter, tudo que foi formado. Eu vou ler Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. São soberbos textos da Bíblia que falam das mães, delas como aquelas que forjam o caráter, que influenciam para a vida toda. A gente pode até lembrar mais uma vez no poema: morrer acontece com que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe não é assim, pelo menos mãe, no sentido da palavra que nós conhecemos, que é a regra, mãe eternidade. Então são vários os exemplos de mãe, mas hoje, entre tantas, eu escolhi o exemplo de Joquebede, a mãe de Moisés. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o por dentro e de pinche, e pôs nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: e este menino é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e lhe disse: porque das águas o tirei. Joquebede é um exemplo de mãe, da mãe que tem fé, da mãe que é abnegada, da mãe que conhece o sentido da palavra renúncia, que abdica de tantas e tantas coisas, da mãe que é corajosa, da mãe que entrega, da mãe que supera as coisas, que supera os momentos de crise. E que crise eles viviam, que crise aquele povo experimentava. Eram escravos no Egito. Havia uma lei, um decreto de Faraó, porque os judeus se multiplicavam
ficavam. E aí o decreto dele foi que todos os meninos morressem. As parteiras deviam olhar, se fosse menino, deveriam matar, se fosse menina, deixariam viver. Mas as parteiras hebreias, temente a Deus, não fizeram isso. E quando cobradas, o faraó disseram: quando nós chegamos, elas já deram a luz, as hebreias são fortes, elas não são como as egípcias. Quando a gente chega, a criança já nasceu e nós não podemos fazer mais nada. O faraó então intensifica o ciclo. A crise aumenta, porque agora a ordem é para que qualquer egípcio que visse um menino judeu lançasse no rio, matasse no rio. E o rio Nilo, mais extenso do mundo, era na época permeado cheio de crocodilos. Então podia-se morrer por afogamento ou ser devorado por esses animais. Bem, num contexto de crise desse, alguns poderiam pensar: ter filho para quê? Para que ter filho no mundo desses? Isso te lembra alguma coisa? Quantas pessoas hoje pensam assim? Não, nós não deixamos vencer pela crise. Aliás, que tempo houve que não houvesse crise? Parece que ela apenas muda de nome, mas mãe sempre enfrenta crise com coragem. Pensando aqui em Joquebede, eu quero citar 4 verbos, apenas para nortear o nosso pensamento sobre essa mãe Joquebede, sobre um modelo de mãe. Mãe é aquela que vê, mãe é aquela que age, mãe é aquela que entrega e mãe é aquela que educa. Quando o menino nasceu, diz o texto que ela viu que o menino era formoso. E aí você diz: isso aí não vale. Não vale, né? O menino nasceu, a mãe olhou e disse que é formoso. Né? Toda mãe diz isso, né? Elogio de mãe não conta. Né? Meu filho é bonito, isso aí todo mundo diz. Ela viu que o menino era formoso. E era mais do que formoso, porque era formoso aos olhos de Deus. Lá em Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11, esse ato de Joquebede foi considerado um ato de fé. Pela fé ela escondeu o menino durante 3 meses, porque ele era formoso aos olhos de Deus. Então a mãe é aquela que olha para a criança, independentemente das circunstâncias, das crises, da ameaça de um futuro incerto, diz: não, aqui há beleza, há um futuro, há um sonho, eu acredito, vale a pena lutar, vale a pena sacrificar, vale a pena enfrentar o faraó, vale a pena praticar aqui desobediência civil e não sacrificar o meu filho, não entregar, vale a pena escondê-lo. Mãe é assim. Mãe é aquela que vê, que enxerga além dos olhos natural. Mãe é aquela que vê a potência, o potencial antes do ato acontecer. Mãe é isso. Mãe vê. E mãe vê e vê longe. Nós podíamos pensar em outras coisas também. Por exemplo, mãe é aquela que vê as coisas acontecendo, né? Ela está assim: estou vendo esse copo cair, estou vendo esse prato no chão. E essas coisas também, estou vendo um acidente. Mãe é aquela que vê além do que nós podemos ver. Mãe é aquela que age. Ela escondeu a criança por 3 vezes. E você sabe, a criança chora. E às vezes chora alto. Tinha muitos fiscais. Tinha muita gente tomando conta. Ela percebeu, porque mãe é também inteligente, ela percebeu que não dava para esconder o menino por muito tempo. E aí o que ela fez? Desistiu? Não. Mas não desiste. Mas não desiste nunca. Ela apenas mudou a estratégia. E ela teve que praticar um ato que talvez seja o ato mais difícil. Ela ali começou a preparar um cesto de jugo.
permitir alegorizar aqui, porque o texto pede isso. Esse cesto de junco que ela preparou, que ela efetuou com bicho, com betume, para que fosse protegido e não afundasse quando estivesse no rio, simboliza cuidado, armadura que a mãe precisa colocar no filho. E aí reiteramos, mãe é aquela que arma o filho para a vida, é aquela que prepara, é aquela que torna ele apto para enfrentar os perigos da vida. Quando ela preparou esse cesto, ela estava dizendo: eu estou preparando meu filho, eu estou protegendo ele das influências externas, eu estou protegendo ele do rio, eu estou protegendo ele dos crocodilos, eu estou protegendo ele de se afundar, de se afogar, porque ele não pode ficar por conta própria. Nós precisamos fazer isso. Mãe precisa fazer isso. Mãe precisa construir cestos ou cercas. Mãe precisa proteger de tudo e de todos. Para aqueles que têm filhos pequenos, quantas e quantas vezes nós vemos no noticiário, com a infelicidade, a tristeza nossa, crianças que são vítimas, crianças que são abusadas às vezes de pessoas que são muito, muito perto, são de confiança. Mas mãe é aquela que constrói cestos, que protege, que não permite que a criança afunda e nem que seja devorada. O terceiro ato dessa mulher foi um ato de entrega. E aí nós falamos especialmente para mães cristãs, para mães de fé. Talvez seja o ato mais difícil dela. Ela teve que colocá-lo sobre o rio e deixar a água do rio levar. Isso é um ato de fé. Quando eu não posso mais, Deus pode, e eu me entrego nas mãos de Deus. E eu sei que Deus leva para o melhor caminho, Deus leva para o melhor lugar. E aí, o que aconteceu na história de Joquebede? Ela pediu para Miriam acompanhasse aquele cesto e parou ali perto de onde a filha de Faraó se banhava. Ele achou graça diante da filha de Faraó, que lhe deu o nome, Moisés, porque das águas o tirei. Mãe entrega. Tem uma frase que diz que nós não criamos filhos para nós mesmos. Isso. Mãe é aquela que entrega. O salmista diz assim: feliz o homem, deve ser a mulher, que enche dele de filhos a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos a bordo. Aljava, aquele recipiente que o arqueiro tinha e colocava as flechas. Então ele enche as flechas aljava de flechas. Mas o objetivo da flecha é ficar só na aljava? Não, um dia, uma hora, ele vai ter que tirar a flecha dali, retesar o arco, e atirar. E o nosso maior contentamento, a nossa maior alegria, é que a flecha atinja o alvo. Então, mãe que faz isso, entrega, manda o filho para o mundo e que ele acerte o alvo, que ele atenda o seu destino. E a última coisa, o último verbo que eu usei aqui, foi mãe aquela que educa. Lívia, fugindo o nome do autor, mas é uma frase muito bonita de um poeta inglês, que diz assim: a mão que embala o berço move o mundo. Usado às vezes no contexto dizendo assim: a mão que balança o berço governa o mundo. E isso foi verdade em relação a Moisés. Aquele menino foi o libertador de Israel, considerado o maior profeta de Israel, Moisés. E essa mãe teve papel crucial nisso. A Miriam voltou, chamou a própria mãe para cuidar do menino, e ela foi a mulher, talvez a única mãe, que
que foi assalariada para dar leite, amamentar o próprio filho, recebeu um salário real, régio, a princesa do Egito para fazer isso. Ora, só que ela teve um tempo limitado. Gostaram desse negócio do salário, né? Gostaram, né? Só que ela teve um tempo limitado. Ela teve para educar o seu filho, para formar o caráter dele, apenas o tempo do desmame. A gente não pode precisar, né? 1 ano, 2 anos, tem criança que mama, eu já vi menino em pé, mamando, né? A gente não sabe quanto tempo a princesa se dispôs a pagar por esse desmame. Vamos supor que seja 2 anos, 3 anos. Em 3 anos ela formou o caráter de Moisés. Ela ensinou Moisés os caminhos do Senhor. Tanto é que depois toda a cultura do Egito não foi capaz de fazê-lo esquecer quem ele era. Ele se lembrou do seu povo, ele se lembrou das suas origens. E nós precisamos fazer isso, pai, mãe, hoje, especialmente no Dia das Mães, nós precisamos fazer isso, formar, moldar o caráter dos nossos filhos, de sorte que nada neste mundo, nenhum ensino, nenhuma ideologia, nenhuma coisa perniciosa mude o caráter deles, que eles sejam formados em fé e assim passe o bastão da fé para a próxima geração. Ela formou o caráter do seu filho. Então que você seja essa mãe, uma mãe como Joquebede, que vê, que age, que entrega e que educa. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém. Parabéns, feliz Dia das Mães, que Deus